Então, bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês e principalmente de Larissa Ornelas, né? E esse convite. E a gente está muito contente de fazer esses debates, porque tem sido muito rico a troca que a gente está conseguindo fazer com esses profissionais, que já são parceiros de longa data. E a gente vai falar, sempre a gente apresenta um pouquinho o NIP, que é um grupo interdisciplinar, né, de intervenção precoce aqui em Salvador, Bahia. Esse grupo tem uma longa trajetória que se iniciou desde 97 com outro nome, o grupo do IMEP. Então, entre esses mais antigos, né, estão Andréa Mello e Bianca Martins, e eu mesma. Depois ele foi modificando, entrando pessoas, saindo pessoas, mas a linha, né, é a mesma, de trazer a psicanálise como algo que perpassa todas as disciplinas, um diálogo transdisciplinar, e que a gente tem vários especialistas, trabalhamos muito com a clínica dos transtornos do desenvolvimento, especialmente na intervenção precoce. Então, o NIP foi formalizado como NIP em 2004, 2005. O ano passado a gente iniciou uma outra situação, que é o Bebê Brincante, o Espaço Bebê Brincante. E no Espaço Bebê Brincante a gente fez várias postagens no ano de 2019, e nessas postagens a gente tinha uma situação de falar do desenvolvimento, né? Então, vocês podem seguir o NIP Espaço Bebê Brincante, né? Ou o próprio site do NIP, www.nip.com.br, onde a gente coloca muito texto, vídeo, artigos, etc. Né? Então, eu vou aqui poder chamar a Larissa, né? Apresentar a Larissa, para a gente poder começar. Então, Larissa, ela é psicóloga, ela é psicanalista, ela fez doutorado em Paris 7, pós-doutorado na escola de Hautes Études, né, Larissa? E ela é também professora da UNEB, né? Vou deixar que ela própria consiga se expressar melhor e dizer um pouco da trajetória dela para ela poder iniciar a fala de hoje, tá bom? Então, vamos começar, Larissa. A gente tem esse formato, Larissa fala em torno de meia hora, a gente faz algumas questões, depois a gente abre para o público, tá bom? Precisa abrir o microfone, Larissa. Larissa está aí com o microfone aberto já. Agora acho que foi, Larissa. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer à equipe do NIIP pela oportunidade de participar desse ciclo de debates em torno da educação infantil, um olhar da psicanálise nesses tempos de quarentena. Então, gostaria de saudar essa equipe, né? Gostaria de saudar também a iniciativa do NIIP, que se constitui como esse núcleo interdisciplinar que trabalha com a prevenção e intervenção precoce na Bahia, né? Uma iniciativa louvável, né? Com a equipe muito bem preparada, uma equipe assim sincronizada, que vem formando, né, profissionais da área da saúde, da educação, e dizer que Daniele também já colaborou conosco na Universidade do Estado da Bahia, né, onde eu sou docente na graduação de psicologia e na pós-graduação em educação e contemporaneidade. Nós tivemos a oportunidade de convidá-la também, né, Daniele, para fazer uma capacitação, eu acho que foi em 2017, em torno do PREO, né? Então, nós temos um grupo de pesquisa que se chama o BESART, né, que trabalha os estudos transdisciplinares, o laço primordial mãe-bebê, através de uma leitura transdisciplinar. É um grupo que existe desde 2015, já ganhamos 2 editais públicos, né, para fazer nossas pesquisas desse laço primordial, um grupo ativo que tem encontros mensais,
né, onde a gente faz apresentações, temos convidados especiais. O grupo é composto de alunos da graduação e da pós-graduação, e é um grupo também aberto, né, por ser de uma universidade pública, é um grupo aberto aos participantes também externos que desejem participar dos nossos encontros. Então, esse tema de hoje, educação infantil, eu acho um tema assim, bastante convocante, né, nesses tempos de quarentena, porque assim, a infância a gente sabe que é um período da vida essencial, né? Isso daí é tácito. Ou seja, nós somos um país de 209 milhões de habitantes, onde 57% da população brasileira é constituída de crianças e adolescentes. Então, nós, profissionais de saúde, psicanalistas, né, psiquiatras, pedopsiquiatras, neurologistas, TOs, né, fono, toda essa equipe interdisciplinar tem uma contribuição a dar ao campo da educação infantil fundamental, né? A gente sabe que a escola, ela se constitui como o segundo grande outro social primordial para a criança. E quando a gente pensa, né, a criança nesses tempos de quarentena, a gente fica a se interrogar, né, as diversas modalidades de como as escolas estão manejando esse educar infantil nesses tempos de quarentena. Então, eu tenho escrito um artigo que eu vou apresentar, inclusive, no congresso agora de agosto do Instituto Langage, sobre a questão da infância, da educação infantil e do corpo infantil, né? E nesse artigo eu enfatizo muito a dimensão do corpo, né? Ou seja, o que é para essas crianças, né? A gente fala aí da primeira infância, da primeiríssima e da primeira infância. O que é para essa primeira infância estar, né, no processo educativo nesses tempos de quarentena, né? A gente sabe que a nível mundial, né, inclusive a Unicef publicou um boletim falando do quanto 900 milhões de crianças no mundo atualmente sem acesso à questão da escola, né, por uma questão de saúde pública. Então, a gente percebe que dentro do âmbito público, né, e dos países mais desfavorecidos, o que a gente percebe? A gente percebe um grande risco que a infância corre hoje com o processo de ausência do espaço escolar, porque a gente sabe que nas classes sociais mais desfavorecidas, a gente muitas vezes não tem esse acesso, né, ao contexto saudável, né, que a gente poderia ter quando a gente se defronta com a questão de uma família que faz essa função de continente para a criança. Então, na dimensão pública, né, a gente vê muito essa questão das crianças expostas a diversas formas de violência doméstica, né? Então, é um problema real, né? Inclusive, aqui em Salvador, a gente tem Cláudia Mascarenhas, né, com o Espaço Viva Infância, que inaugurou aí nesses tempos de quarentena um programazinho que eu achei bem interessante chamado Papo de Criança, né? Onde ela está ofertando a possibilidade das crianças se colocarem, dos pais se colocarem, né? Então eu percebo que o que as crianças estão fazendo, né? Então elas estão beneficiando desse espaço íntimo da família, né? Então, nesse espaço íntimo da família, elas estão, vamos dizer, muitas vezes desfrutando disso, né? Dessa possibilidade de estar perto dos pais, de ter esse continente dos pais, né? No sentido de ajudá-las no seu processo de aprendizagem, né? Eu escutei de algumas famílias de pacientes algumas narrativas que diziam
essa quarentena está sendo interessante porque meu filho está podendo, de fato, ter um acompanhamento mais individualizado, eu estou tendo mais tempo de me dedicar, né? Ela tinha uma certa dificuldade, uma criança de 5 anos, uma certa dificuldade nessa coisa da aprendizagem, porque uma criança mais inibida, que não ousava muito tomar a palavra, e agora, nesses tempos de quarentena, eu estou dando, a mãe falando, eu estou dando uma atenção pormenorizada e eu sinto que a criança evoluiu muito, né? Isso é um caso de figura. Outros tantos casos de figura relatos, narrativas que dizem, por exemplo, que os pais não conseguem ocupar essa função, né? Não conseguiram manejar essa coisa do tempo de conexão, que inclusive dentro dessa faixa etária, né, as escolas optaram por fazer um tempo mínimo de conexão, né, sobretudo considerando assim o fato de uma criança na primeira infância não ter essa capacidade de sustentar tanto tempo, né, usando meramente essa mediação das tecnologias de comunicação digital. Então a gente percebe também que é preconizado, inclusive, né, pela Sociedade de Pediatria, que a criança até o 3º ano de vida, ela realmente seja poupada desse excesso, né, de linguagem virtual. Então, a gente vê, assim, situações diversas, a gente vê pais exauridos também, né, eu escuto muito isso com a questão de que está ali em casa, vamos dizer, cumprindo outras funções, né, as funções profissionais, as funções do lar, e ainda mais com essa função de ser professor dos seus filhos agora, né? E aí, o que eu sempre tenho colocado é de que, inclusive nesse artigo que eu estou escrevendo, é de que o lugar que a gente poderia pensar a escola nesse contexto de quarentena, né, eu diria que seria assim, um lugar intersticial, um entre dois, entre a família, né, que está ali amparando a criança nesse processo, né, de aprendizagem e outras experimentações, né, que não necessariamente o conteúdo programático que está ali previsto pela escola, e o espaço da escola como um momento que a criança vai entrar pontualmente ali durante o dia, né, para dar um bom dia aos coleguinhas, né, para ter uma conversa com o professor que preparou ali uma atividade para ele mais lúdica, né? Nesse tempo a gente precisa realmente usar, né, o que a gente entende como a palavra criança. Criança vem de criar, né, de criação. Ou seja, a criança ela está no lugar de uma potência a ser transformada. Ela não está pronta, ela não está acabada. Então, a própria etimologia da palavra criança nos convida a pensar a criança como criação, né? Como esse sujeito que está ali, né? Dependente desses outros primordiais, desses próximos asseguradores, para poder se desenvolver de uma maneira satisfatória e saudável. Então, o que a gente percebe? A gente percebe a escola, muitas vezes, né? As escolas aqui na realidade do Brasil, tentando encontrar um formato de adaptabilidade a esse contexto. A gente vê no âmbito das escolas privadas, né, muitos pais que optaram, inclusive, por retirar as crianças das escolas, né, ou então negociar uma espécie de redução nas mensalidades, porque, de fato, o tempo que a criança fica ali no espaço virtual de conexão com a escola é mínimo. Então, o que acontece? As gestões, né, escolares estão negociando esse processo com os pais, com os familiares, né? O que eu acho uma coisa mais interessante, assim, uma tentativa de encontrar um justo meio aí, né, de modo que a criança possa privilegiar, né, desse tempo de exclusividade com os pais, porque na nossa realidade brasileira a gente sempre ouve isso muito, né? Eu não tenho tempo, os pais assoberbados pelo trabalho, nessa corrida exaustiva, né, para dar conta das demandas tantas da vida cotidiana, né? E a educação das crianças serem o tempo todo fadadas à terceirização,
né? Então, eu vejo muito algumas crianças se pronunciarem, inclusive dizendo assim, eu estou gostando muito porque eu estou tendo meu pai e minha mãe aqui exclusivos para mim, né? Para brincar, para estudar, para fazer minhas atividades. Então, a gente tem esse lado, mas tem também o lado, né, dos pais que muitos daqueles que encontram a disponibilidade efetiva para esse educar em casa, e aqueles que não conseguem, que dizem é humanamente impossível ocupar esse lugar, né, do professor. E de fato porque quando a gente pensa, né, eu gosto muito de me referir a Françoise Doutor, na obra dela, quando ela fala muito do processo do educar, ela vai dizer, educar é, antes de tudo, tornar autônomo, né? Ou seja, quando uma criança vai para a escola, ela vai para a escola porque na escola ela aprende, antes de qualquer coisa, a conviver com o coletivo, conviver com as diferenças, né? Ou seja, as regras cívicas do viver em coletividade. Primeiro, respeitar a si, respeitar o outro e respeitar o espaço coletivo como bem comum. Então, a criança não vai para a escola apenas para absorver conteúdos, ela vai também para aprender a como lidar enquanto ser singular nas diferenças que aparecem no social. Então, hoje, a educação infantil, ela está marcada também já pelos trabalhos nas creches, né? Cada vez mais as famílias levam seus bebês, né, precocemente para as creches, e nesses espaços a gente tem profissionais muito bem preparados para acolher essas crianças e que já entram muito precocemente também na ordem do que seria esse educar infantil, né? Como os profissionais da creche também entram nesse lugar. E como dentro desse lugar toda essa bagagem teórica que a gente traz da educação, né? Educar é tornar autônomo, educar é também saber transmitir, modulando a questão dos afetos, ou seja, o afeto que é transmitido, essa relação transferencial afetiva que é transmitida na relação entre professor e aluno, né? Que a gente tem aí nas nossas teses de psicanálise e educação, muitos trabalhos que tratam da importância da transferência, que é um conceito psicanalítico eminentemente, mas que a gente traz também para o âmbito escolar. A gente sabe o quanto a transferência, esse amor de transferência, essa relação exclusiva que a criança estabelece com os seus professores, ela é fundamental no processo da aprendizagem. E isso a gente já vê nas creches, né? Como é que os cuidadores, como é que os educadores infantis, eles entram nesse lugar, né, e vão conquistando, através do afeto, a inserção da criança nesse universo social, né? Então, a gente sabe que as creches também, ela nasce no contexto do pós-guerra também, depois da Revolução Industrial, onde as mães trabalhadoras precisavam deixar seus filhos no âmbito social para poder retomar seus postos profissionais, e nesse contexto, as creches foram se constituindo, né, mais para atender essa classe social mais desfavorecida. Hoje a gente vê uma virada, a gente vê que a cultura das creches, ela tem chegado também na nossa realidade brasileira, né? Na França, nos países da Europa, ela já existe há muito tempo, já é algo que está posto, né? A educação, de um modo geral, ela é pública e gratuita. A gente tem escolas privadas também na França, mas a gente tem eminentemente uma educação pública e gratuita. Eu tive a experiência também de viver durante 15 anos, né, na França. Eu trabalhei no Hospital Robert Ballanger, um hospital que se situa na periferia da região parisiense, e um hospital que me ensinou muito, né, inclusive nessa interface clínica, educação, família, o quanto é importante, né, esse diálogo, essa transversalidade entre esse tripé família, escola e pais, né, o quanto isso é benéfico para a criança, e sobretudo na educação infantil. Às vezes a gente diz assim, quando a gente coloca nossos filhos na escola,
a gente faz esse rito de passagem, né? A gente faz um rito no sentido de se despedir daquele espaço íntimo da casa, quando a criança vai se socializar pela primeira vez, né, entrando, e quantos pais dizem assim, eu queria ser aquela formiguinha, aquele ratinho que está ali no cantinho da sala, observando o que é que meu filho está fazendo ali, né? E, na verdade, é um luto também que os pais devem fazer, porque, na verdade, eles devem suportar também, autorizar a figura da escola, né, que ocupa esse lugar de segundo outro social para a criança. Tão importante nesse processo de autonomia que implica o que Françoise Doutor vai defender como educar é tornar autônomo, né? Então, a gente vê essa dimensão também desse meio termo, né? Qual é o lugar dos pais? Eu penso assim que na educação infantil é um manejo mesmo desses pais, eles irem fazendo esse desmame de suportar que a criança, pouco a pouco, vá se autonomizando nesse espaço, né, social, e, ao mesmo tempo, manter esse diálogo, né, com a escola, né, saber como é que o filho está, se é uma criança que apresenta processos constitutivos, impasses constitutivos no desenvolvimento, é importante também que essa família faça o laço com o profissional de saúde que cuida da criança, os profissionais que cuidam da criança, é a escola. Esse diálogo é muito importante. Em toda a minha experiência em pedopsiquiatria durante 15 anos, todas as crianças que apresentavam enclaves no processo educacional, elas conseguiam obter uma melhora quando essa rede de comunicação ela se colocava em marcha, ou seja, os pais, a equipe cuidadora, né, e a escola. Então, esse tripé é muito importante, né? É dizer, esse cuidado, né, com esse tripé, com essa rede comunicacional, respeitando ao mesmo tempo esse espaço da escola como espaço de autonomia, de individuação. Então, o que é que acontece agora na quarentena? As crianças retornam para casa, aquelas que já estavam vivenciando o processo de socialização e escolarização. Então, como é que fica na cabeça delas, né? Essa coisa, agora a escola está em casa. Então, em primeira instância, o que é que a gente precisa fazer, né? Precisou fazer desde o início com as crianças? Ou seja, estabelecer uma relação de causa e efeito, né? O que a gente diz, a criança precisa representar um sentido, a razão pela qual ela está em casa. Ou seja, eu estou em casa porque existe aí, né, um bichinho que ameaça, né, a nossa saúde, que a gente não tem ainda como tratar. Então, as crianças têm representado isso das diversas formas, né? Eu tenho uma criança que me disse recentemente em sessão, né, a mãe é médica, inclusive, estava aí na linha de frente dos atendimentos, e ele, muito angustiado, me disse assim, eu achei muito bonita essa metáfora, ele disse assim, eu sou a máscara, o álcool gel que vai proteger, meu pai é a força, a minha madrasta são os cuidados com a limpeza da casa, e minha mãe é a salvadora, a mãe dele, biológica, que é a salvadora. E eu sonhei, doutora, que nós três juntos iríamos combater esse vírus. E num dado momento, um belo arco-íris aparece no meu sonho e eu atravesso esse arco-íris e eu estou na escola com os meus coleguinhas brincando. E é interessante porque o nome da escola dele se chama Arco-Íris, então eu achei bem bacana também essa dimensão, essa capacidade, obviamente, as crianças típicas, né, as crianças que estão se desenvolvendo, né, na medida do possível, de usar esses espaços imaginários, esses espaços ficcionais para representar, para ressignificar esse contexto, né, de fragilidade, de angústia, de ameaça que faz marca no social delas nesse momento da pandemia. Então, o que eu acho interessante trazer, né, para vocês
é essa dimensão, assim, como pensar, né, essa educação infantil agora, né? Eu tenho defendido a ideia desse contato pontual com a escola, que a criança não perca completamente esse contato, que ela tenha aquele momentozinho de entrar, de fazer uma atividade, aí os professores, né, que também estão num sofrimento psíquico, a gente não pode esquecer do lado dos professores, porque não foram preparados, né? Uma criança uma família que faz um contrato, né, para uma educação presencial, não é juridicamente, inclusive, da mesma ordem de uma educação à distância. Então, todos nós estamos nos reinventando nessa quarentena. Eu tenho também acolhido professores que estão extremamente exaustos, né? Eu atendo também, tenho uma clientela de adultos e atendo professores dizendo que estão em burnout, que o telefone já virou um objeto fobogênico, porque tudo se passa ali, né? Onde ele precisou se reinventar. Alguns professores com um pouco mais de desenvoltura, usam a criatividade do virtual, a contação de histórias, brincadeiras, né, as mais diversas, e a coisa tem funcionado. Outros, assim, tentando, né, vamos dizer, dar conta das angústias pessoais dele, das angústias do social que estão aí, e obedecer à lógica de que temos que continuar de alguma forma, né? Temos que, vamos dizer, minimamente garantir para a criança que está em casa, né, uma rotina, mesmo nesses tempos difíceis. Ou seja, a ideia da rotina é fundamental, né? Primeiro, estabelecer uma relação de causa e efeito, que a criança represente o porquê que ela está em casa, isso daí de saída, né? Segundo, a questão da rotina, ou seja, organizar essa rotina diária, né, dentro de uma temporalidade onde ela tem o horário de acordar, de brincar, de encontrar o coleguinha e o professor ali no espaço virtual, o espaço de compartilhar uma brincadeira com os pais. Então, é muito importante para a questão da saúde psíquica das crianças essa preservação dessa rotina cotidiana nesses tempos de quarentena, né? Então, um outro aspecto que eu gostaria de salientar aqui, né, é o aspecto filosófico até, de a gente pensar a crise, né, como um momento dialético de transformação, né? Nesse artigo que eu estou escrevendo, eu faço uso de uma metáfora, né, que vem do Tao Te Ching, que é um livro muito interessante da cultura chinesa, onde ele vai falar da metáfora do bambu. Quando a gente imagina o caule de um bambu, né, que é feito de segmentos e de nós. Então, para cada segmento, a gente passa por um nó. O nó, metaforicamente falando, eu diria que é esse momento do conflito, né? A gente está no conflito, a gente está na crise, a gente não tem recuo no tempo ainda para pensar como iremos ressignificar esse momento. A gente sabe que nós, profissionais de saúde e da educação, vamos ter muitos trabalhos aí pela frente de acolher, né, as crianças que ficaram aí expostas, né, às diversas situações, a essa coisa do impedimento de estar ali lidando com o corpo. Então, a metáfora do bambu é muito interessante, porque, assim, crescer, gente, é sofrer. A gente não cresce sem sofrimento. Todo crescimento implica um sofrimento. A gente faz lutos, a gente exercita a castração de se despir dos processos egocêntricos que fazem parte da criança, da constituição da criança, e entender que integrar um coletivo é abrir mão também das suas potências egocêntricas, né? E poder suportar diferenças e poder suportar divisão. Então, assim, se a gente entende que a gente está numa crise, que essa crise é um momento fecundo de dor, mas também de transformação, a gente tem, assim, um grande potencial para trabalhar aí com as famílias, com os professores, com as escolas, né? Ou seja, fazer desse nó do caule do bambu, uma potência viva de criação e transformação e de transmutação da realidade.
Eu sei que às vezes a gente fala de uma maneira filosófica, né, o que seria da ordem de o ideal, mas que na prática muitas vezes não é fácil, né, porque nós somos seres humanos e estamos, né, vivenciando também como humanos, como os cuidadores dessa criança, essa angústia que está aí no social. Então, eu acho que eu estava escutando outro dia o Papo de Criança e eu escutei uma fala que eu gostei muito de uma mãe que falava assim, a gente está nesse momento da pandemia num combate entre a imunidade, né, um combate individual do nosso organismo, cada organismo no combate contra esse micro-organismo invisível. E no paralelo a isso, a gente tem o coletivo. Então, olha que dialética interessante. É o individual no combate, cada um está ali se resguardando, se preservando, né, para preservar o outro. Né? A gente se isola também, não é só para se proteger, a gente se isola para proteger o outro. E a gente também está na dimensão do coletivo, porque mais do que nunca, esse olhar para o coletivo, ele se presentifica nesses tempos de quarentena. Não tem como a gente atravessar um tempo de quarentena sem olhar para esse lugar do coletivo, né? Desse momento que a gente presencia, né? De grande dor, vamos dizer, humana, né? Das crianças, por exemplo, que vêm de classes sociais mais desfavorecidas, estarem em condições desfavoráveis de isolamento social, né? Que não têm acesso ao mínimo, né, à nutrição, aos cuidados, né, pais que precisam sair para trabalhar de qualquer forma, independente de pandemia. Então, na nossa realidade brasileira, a gente tem um fosso radical que separa. E daí a nossa dificuldade, inclusive, né, de sair dessa crise pandêmica. Né? A França já começou o desconfinamento aí desde o dia 11 de maio. Todas as consignas sanitárias de isolamento social foram preconizadas e seguidas, né? E aí a gente percebe hoje um reviver aí. As crianças já vão integrar a escola, claro, num formato ainda, né, remoto, com aquelas máscaras transparentes, com um recuo de umas para as outras, mas ainda com certos cuidados. Né? E nós, no nosso contexto brasileiro, né, que é também o caso dos países mais desfavorecidos, a gente tem que lidar mais do que nunca com essas diferenças. E agora, preservar o nosso mundo, vamos dizer, privado, enquanto uma criança que tem acesso a uma escola que pode estar passando para ela um ensino à distância, inclusive, ela é tocada por esse social que está aí também, por essa criança que está fora da escola e não está tendo acesso, né? Então, essa dialética do individual e do coletivo, ela se presentifica na nossa realidade da quarentena. Então, eu acho fantástico essa dimensão de pensar a pandemia como uma dialética, uma crise que vai deixar para a gente a possibilidade de uma potência transformadora, né, no sentido de a gente entender crise como um momento fecundo de repensar nossos valores, ou seja, de poder revisitar, de voltar para essa casa interior, né, esses lares que estão aí, né, mais próximos, e dizer o que é de fato essencial para a gente, né, nesse momento, o que é que conta mesmo, né? Então, eu gostaria também de ouvir aí os participantes, que vocês pudessem colocar questões, que a gente pudesse também debater, né, com quem é da área de educação infantil, a partir dessas provocações que eu fui trazendo aí para vocês hoje. E eu gosto muito dessa coisa do diálogo, né? Inclusive, dentro dessa perspectiva do educador, eu sempre gosto de falar do educador filósofo, aquele que se coloca na posição dialógica, né? Ou seja, a gente está construindo um aprender a aprender, inclusive na quarentena, ou seja, a gente está se reinventando, a gente está se recriando, né? Como aprender a partir do brincar, por exemplo.
né? Brincar com o contexto, com o brincar livre. O que é que a criança oferta para a gente no brincar livre? Como a gente pode se apropriar desse brincar livre, né, para poder estar modulando, né, questões relacionadas ao aprendizado que corresponde à idade da criança naquele momento. Então, eu acho que mais do que nunca, né, esse processo de uma educação construtivista, de uma educação que se aprende a aprender, né, que o professor também ele é um educador filósofo que privilegia a dimensão dialógica, né, a dimensão até socrática, maêutica, de uma certa forma, de dizer assim, eu estou ali, aberto, e vou suscitar no outro perguntas. Eu não tenho as respostas, eu vou suscitar no outro as perguntas. Esse é o lugar do educador, né? Atravessado por um olhar cuidadoso, né? De ver essa criança como um sujeito autônomo, como um sujeito que tem potencialidades. São a partir dessas potencialidades criadoras, resgatando a etimologia da palavra criança, criar, é que a gente consegue, de fato, ter, né, um verdadeiro olhar educativo integrado para que a criança possa, de fato, ser acolhida nas dimensões, né, afetiva, psíquica, social, cognitiva. Né? Não há, gente, aprendizado sem afeto. Isso daí já está provado nas teses, né, nas neurociências, inclusive, o quanto as memórias afetivas elas são fundamentais no processo de aprendizagem, né, nas conexões que a gente vai fazendo, porque muitas coisas dessa memória afetiva ficam lá na ordem da amnésia, organicamente falando, a gente não tem acesso, mas está ali, inscrito no corpo, né? A gente sabe, né, Daniela, aí nos nossos encontros do RIEP, o quanto a gente tem estudado essa coisa do diálogo tônico-emocional através do método Boulanger, né? E o quanto esse aprendizado da criança passa, né, pela compreensão dessa dimensão, né, da integração sensorial, ou seja, como ela se coloca no corpo ali, né, nesse momento, é outro aspecto importantíssimo. O corpo não está em cena, né? A gente vive um processo de desencarnação. A criança está ali parada na frente de uma tela por alguns minutos que seja, e a mediação que está ali proposta para ela é o olhar que eu não diria nem olhar, é um ver. A gente sabe que na psicanálise a gente diferencia ver de olhar, né? É um ver, né? Que está traduzido ali por não sei quantos milímetros de pixels que chega até a ela dentro de uma passividade corporal incrível, né? E um ouvir que não é escutar, ouvir a voz do professor que não é escutar, porque o olhar e escuta implica a dimensão da pulsionalidade de quem acolhe esse ver e transforma em olhar, e quem acolhe esse ouvir e transforma em escuta, né? Então, essa dimensão do corpo, né? Ou seja, estarmos ali circunscrito na bidimensionalidade das telas planas. Como é que a criança vive isso, privada, né? na educação infantil, dessa experiência, né? Da vivência tridimensional, que implica a dimensão do corpo como volume no espaço. O corpo necessariamente implica 3 dimensões, né? Lacan, inclusive, ele no seminário RSI, ele vai dizer o corpo é da ordem da tridimensionalidade, né? E para que a gente leia esse corpo, quando ele propõe a teoria dos nós borromeus, o real, simbólico e imaginário, ele vai propor o achatamento desse plano, a escritura no bidimensional, para que a gente imprima os traços, as marcas significantes nesse corpo. Mas antes de imprimir as marcas nesse corpo, esse corpo ele precisa ser vivenciado na sua tridimensionalidade, o que as crianças estão privadas também nesse momento da quarentena. Ou seja, onde mais do que nunca, né, a gente só tem hoje esse recurso de comunicação, né? Um outro aspecto que eu desenvolvo também nos meus escritos é que essa questão da hiperconexão, das intoxicações eletrônicas, que a gente vê aí no livro organizado pela Julieta Jerusalinski,
né? Eu tenho também um artigo nesse livro, né? O quanto essa questão do excesso de conexão, independente de pandemia, ela já vinha se constituindo como um sintoma da pós-modernidade, né? Ou seja, a pós-modernidade ela é marcada pelo cenário das acumulações e das acelerações. O agente do discurso capitalista, como Lacan bem coloca, é o objeto pequeno a, que produz, que induz esse discurso, produza, né? Então, quando a gente está dentro dessa ordem do discurso capitalista, produza, e a mais-valia, o que você tira dessa produção? A mais-valia, que Lacan se inspira de Marx, né? O não real salário pago à classe proletária. O que excede, o que sobra, é o mar de gozo, ou seja, esse excedente, né? Então, o discurso capitalista, ele necessariamente engendra essa lógica do excesso, do excedente. A gente realmente usa tudo que a gente tem, a gente precisa ofertar às crianças todos esses gadgets que elas têm, né? As crianças mais favorecidas, é disso que elas precisam? A gente sabe que não, que muitas vezes a criança vai buscar um brinquedo mais simples, está ali na cozinha com a mãe, vai abrir um armário, pegar uma panela e ali vai ser muito mais divertido para ela do que aqueles objetos barulhentos que a gente vai adquirir na lógica do que ter é ser, né, para a criança. Então, a gente sabe que não, né, que a gente precisa privilegiar, de fato, essa dimensão, né, do corpo, né, desse diálogo tônico-emocional tão importante também que a gente vê no processo do educar infantil, como a gente lê esse corpo da criança, né, como a criança se posiciona corporalmente nesse espaço do continente que é a escola, né? Ela está privada disso, né? A escola, como esse continente, esse espaço arquitetônico, pode ser pensada também dentro de um aspecto simbólico, né? Ou seja, eu pertenço a esse continente, eu habito esse continente, né? Eu sou integrante, eu sou um indivíduo nesse social. Então, isso também é importante. Então, a educação desencarnada, quando eu digo desencarnada, sem a dimensão da presença do corpo, gente, ela não é de fato uma educação. O que a gente está fazendo aqui é um parêntese, é um arranjo, né? As novas tecnologias certamente estão aí, a gente não pode remar contra a maré. Elas vêm aí a serviço, né? Mediando os processos presenciais, como muitas escolas já fazem uso das plataformas, né? Mas de uma maneira gradual, de uma maneira equilibrada, de uma maneira conscienciosa, né? Tudo está na justa medida, né? A grande preocupação que a gente não tem ainda essa dimensão hoje é quais são os efeitos dessa pandemia, o que é que a gente vai recolher como os efeitos dela, né? Será que a gente vai, de repente, achar que esse veículo aqui do ensino remoto, à distância, né, pelas tecnologias digitais, ele é muito fácil, porque não há limite de tempo, não há limite de espaço, né? Então, e tudo é muito rápido, né? Então, isso aí seria mais fácil, então a gente vai passar a usar, né? Na educação infantil, eu digo que não. Não só na educação infantil, eu falo também do ensino fundamental, do ensino médio, né? A gente vê também aí, fazendo uma ponte com a adolescência, o quanto os adolescentes também têm sofrido, né? Nesse processo de aprender à distância, né? Estar em casa, porque já entram naquele universo, o confinamento dentro do confinamento. Os adolescentes já se confinam, via de regra, nos seus quartos, e agora eles estão confinados dentro de um confinamento, né, sem poder estar ali no espaço da escola, colocando toda essa coisa pulsante da sexualidade em ação. Então, é muito complexo, né, esse tema. A gente vai ter muito trabalho, nós, profissionais da saúde infantil. Eu acho que saúde e educação estão de mãos dadas, não estão desatrelados. A gente realmente precisa,
né, fazer esse diálogo, né, interdisciplinar e em prol da criança, em prol da saúde, né, psíquica da criança, porque sem saúde psíquica a criança também não consegue entrar no processo de escolarização. Então, eu vou fazer uma pausa agora, eu acho que eu abordei assim, alguns pontos que eu gostaria de falar, eu até tenho aqui um escrito que eu pensei em poder até ler um pouco, mas eu acho que nesse momento aqui que a gente já está no excesso de virtual, essa coisa dessa fala mais livre, né, mais associativa, que eu estou trazendo aqui para vocês, eu acho que ela é uma fala que pode ser mais interlocutiva, né? Pelo fato de a gente agora a gente pode, então, começar, né, essa segunda parte, porque a nossa previsão é que você fale um tempo, depois a gente vai fazer algumas costuras em relação a alguns temas e fazer o foco do debate agora. Então, eu quero só fazer um arremate rápido, pontuando 4 aspectos que você falou, e que justamente isso eu acho que a gente tem que discutir mais, né? O pessoal da educação que está aqui, seria ótimo ouvir, construir juntos, pensar juntos essa questão. Então, o criar, né? Nessa época em que a criança está em casa, por um lado, é uma potencialidade, ela está livre para brincar livremente, mas às vezes os pais ficam nessa demanda de o que fazer, como fazer, que objetos. Então, poder ressaltar o valor do brincar livre, eu peço que fechem os microfones, os outros, o educar com autonomia, que é uma oportunidade também, que as crianças possam estar em casa fazendo mais coisas com mais autonomia, desde tomar banho, desde colocar, tirar uma mesa, comer sozinho, se limpar, né, que são as coisas que acontecem muito também na escola. A história dos afetos e a transmissão, em que momento os pais estão em termos afetivos, né? Em que condições emocionais eles estão, e isso varia muito em função de como cada um está do ponto de vista da sua sobrecarga de trabalho, das suas condições mesmo psíquicas, das conjunturas de cada família, do casal, de como cada criança das condições socioculturais, das questões se os pais estão na linha de frente ou não. Então, como é que a gente pode pensar o papel da escola hoje, seja online, seja no retorno, para ajudar a alinhar, a pensar e dar um suporte aos pais a todas essas questões. Porque tem crianças que estão muito angustiadas porque os pais estão mais expostos. Tem crianças que estão muito sofridas porque o contexto emocional está muito difícil. Tem crianças que estão deixadas às telas porque os pais estão sobrecarregados e não estão conseguindo dar uma atenção, um olhar e uma escuta, né? Então, eu diria que essa outra dimensão, essa quarta dimensão que eu estou trazendo aqui, é esse aspecto dialógico. Como é que a gente pode dialogar com a escola, com os educadores e com as famílias para construir algo possível e construir algo que sustente nessas dimensões, especialmente quando você traz a diferença do ouvir, né? E do escutar, do ver e do olhar. Então, talvez a gente pudesse pensar, e aí eu vou passar a palavra para a Andayá, que vai ser a pessoa que vai debater um pouco esse tema com você, como representante também de escola, de gente que acompanha a formação de professor, que está escutando pais e alunos. Como é que a escola pode se posicionar para favorecer o olhar e a escuta dos pais? Como é que ela pode transmitir isso que ela faz na escola para que possa ser minimamente realizado em casa? Como é que a escola pode lidar com essa demanda de conteúdo que muitos pais têm, de tantas horas online? Então, eu por exemplo, tenho paciente que está fazendo prova online. Eu tenho paciente que tem muitas páginas de prova. Tudo bem, não vai valer nota, não vai... Ok. Mas será que nesse momento é indicado que uma criança de 6 anos faça a prova com 7 páginas? Será que é possível propor isso às famílias? Será que é possível deixar uma família um dia inteiro nas escolas integrais? Tudo bem que não é direto, mas aula, encontro 10 horas, encontro meio-dia, encontro 1 hora. Será que é possível fazer tantos conteúdos assim, por exemplo, na alfabetização,
Então, é claro que nós não sabemos, até porque a escola está recebendo demandas muito diferentes. Alguns pais dizem, não, não é possível online, não dou conta disso. E ainda bem que se dão conta de que não dão conta, né? E pronto. E eu vou ver o que vai acontecer. Outros pais estão podendo acompanhar a criança nessa possibilidade de ir e vir, de sair da tela, entrar na tela, mas outros estão extremamente angustiados e não conseguir ensinar, né? E ficar muito frustrados com esse lugar de pedagogo, muito preocupados com o conteúdo, né? Se tornando até agressivos com a criança, e a gente sabe que o pai não pode ficar nesse lugar de professor sem que isso tenha consequências, né? Então, esses são os pontos que eu queria que Andaiá e você trouxessem mais esclarecimentos. Então, essa é a programação para a nossa próxima meia hora, e depois a gente vai liberar a sequência de perguntas aí, tá certo? Ok. Então, Indaiá, você quer falar ou eu comento já algumas coisas que Dani trouxe? Acho que a gente pode encaminhar para a Andaiá se posicionar, para você já responder com o complemento. Ok. Isso, para ser de uma vez. Bom dia para todo mundo. Eu acho que esses encontros deveriam se chamar Conversas com Café, ou alguma coisa assim, para a gente já começar o dia. Aquecidos com café. Veja, Larissa, antes de mais nada, assim, muito, muito importante você começar a sua fala trazendo para a gente a dimensão de que crianças e de que escola nós falamos nesse espaço privilegiado. E a gente precisa ter a clareza de que, de fato, a maior parte das crianças estão fora da escola nesse momento, né? Elas estão à mercê do que é possível se fazer nas comunidades mais carentes e que a gente sabe de todas as dificuldades implicadas nisso. E aí eu queria ressaltar, eu estava lendo sobre o trabalho da Neogibá e a forma que eles encontraram para estar com as crianças nesse momento. E aí me chamou muita atenção uma família em que 4 crianças da família são da Neogibá, uma família extremamente humilde, que a mãe conseguiu um celular emprestado para que os meninos pudessem ter acesso às aulas da Neogibá, né? Eu estou trazendo isso porque eu acho que tem possibilidades dentro disso que vivemos. A gente precisava de um apoio público e um movimento como esse que a Neogibá faz, exemplificando somente, de garantir que isso aconteça. E nesse artigo que eu li, os pais dizendo do tanto que isso é importante para eles. É a conexão com o espaço de aprendizagem e o fato deles se sentirem valorizados nisso, porque eles são escutados pelos professores, né? E aí eu já puxo o gancho para o que a gente tem vivido. Eu trabalho numa escola como orientadora educacional da Lua Nova, e a gente, nesse momento, com relação à educação infantil, porque eu sou orientadora da educação infantil, a gente está vivendo a terceira rodada de adaptações pensando em como estar com as crianças e as famílias, né? A gente já se reinventou 3 vezes, vamos para a 4ª vez agora na volta do recesso. E como é que a gente tem feito isso? Eu estou em todos os Zooms da educação infantil e o meu papel nos Zooms é, de fato, observar as crianças e intervir em ato. Então, se uma criança começa a chorar e está muito angustiada, a gente para tudo e eu pergunto, conte para a gente o que está acontecendo com você. Outro dia um rapazinho me disse, ele não me disse, ele disse baixinho, a professora falou, olha, a gente pode brincar aqui, a gente pode conversar como a gente faz na escola. Ele tem 5 anos. E aí ele falou, não é igual à escola. E aí eu tomei essa fala dele e disse, você tem toda a razão. Aqui não é igual à escola. Aqui é muito difícil. Aqui a gente não pode se encontrar corporalmente, né? Aqui a gente se vê nesses quadrinhos, é tudo muito mais difícil. Você está certíssimo. Mas olha, é esse jeito que a gente tem agora para estar junto um pouquinho, para estar perto e para se ouvir. Vamos fazer assim e diz para a gente o que é que você quer dizer que você não conseguiu, porque a gente pode te ajudar, né? Esses momentos em que a gente para tudo para ouvir as crianças é muito interessante, porque mesmo as crianças muito pequenas,
param, escutam. E aí, tentando... a minha tentativa toda, Larissa, nesse diálogo com você e com Dani, com as outras pessoas, é de tentar trazer um pouco as soluções que a gente tem buscado construir nessa angústia, nesse desamparo que a gente tem vivido, né? E que não é a situação mais difícil de todas, porque temos a possibilidade disso aqui, né? De estar com as crianças nessa condição. Eu estava ouvindo o Birma falando essa semana e respondeu um pouco para mim da maior angústia que eu tenho com relação a isso que a gente está vivendo com as crianças. E ele dizendo que esse corpo se presentifica pela imagem e pela voz, né? E que ele tem feito atendimentos, tem começado atendimentos psicanalíticos nesse momento de pandemia e que a análise está acontecendo. E eu fiquei assim, me perguntando do que significava isso para o que a gente tem vivido com relação às escolas, né? Eu acho que a grande questão é que os professores, eles têm que não só se colocar disponíveis para, como é que se diz, para se expor ainda mais nessas situações, e eles têm que se colocar disponíveis para poder possibilitar às crianças este brincar através da tela. Como fazer isso, né? Acho que a gente não pode perder de vista os eixos que organizam a educação infantil, da interação e do brincar, e do quanto isso é fundamental a gente ter na cabeça nesse momento, né? E aí o que a gente tem proposto, por mais doido, eu digo para os pais, olha, a gente está fazendo um monte de maluquice que a gente faz na sala que vocês estão vendo agora como acontece, né? E a gente está pedindo para vocês participarem disso com a gente, né? A gente tem feito brincadeiras de esconde-esconde, a gente tem feito brincadeiras em que... A gente começou, na verdade, com as crianças pequenas, trazendo a história do lobo mau. E a gente pediu para o professor que trabalha, o professor da educação física, dele entrar de surpresa, como se fosse o lobo, para as crianças de 2, 3 e 4 anos, né? Então, entrou só a voz dele e a gente perguntava, o que é isso? Quem está falando? Quem está aí? E ele disse, eu sou o lobo mau, abre essa porta que eu quero entrar. E a gente propôs para as crianças, gente, vamos se esconder, tem um lobo mau aqui. Eles ficaram tomados e olhavam para os pais e diziam, é o lobo, é o lobo. E a gente se escondeu junto com eles, o lobo entrou, e a gente... Enfim, essa possibilidade de brincar tem que estar posta e tem que ser uma disponibilidade do professor nesse momento muito maior do que o que ele tem na sala de aula, né? E isso é um grande desafio, porque, de fato, como Larissa disse, o professor também está sofrendo, né? Uma outra coisa é que, assim, a gente está dentro da escola num espaço coletivo, mas, de fato, o que a gente faz agora através da tela é como André Apolo, da Escola da Vila, disse outro dia, que eu gostei muito, é um aquecer. A gente aquece corações agora, mais do que tudo. Então, esse espaço que é coletivo precisa também que nele a gente garanta aquilo que o professor faz no cotidiano dentro da escola, que é parar e conversar do lado daquele menino, é saber o que está acontecendo com ele, é escutar um pouco o que ele está vivendo, o que ele está brincando, é fazer um pouco isso. A gente tem feito atendimentos individualizados, e é muito interessante como as professoras ficam felizes por conversar com seus alunos individualmente. Felizes, não há uma outra palavra. Elas mandam um zap para mim depois da reunião individual assim, Dai, eu estou tão feliz, foi tão bom conversar. E olha que assim, são 14, 16, 18 crianças, e elas conversam com todas as crianças e saem felizes, né? E aí, eu trago isso que você diz, desse amor que tem que estar posto nessa relação, né? Essa possibilidade de, amorosamente, a gente estar com as crianças. Além disso, a coisa das atividades, a coisa do conteudista, perspectiva conteudista. A gente tem hoje, no Brasil, um documento que é a base curricular, que gerou referenciais da educação infantil, onde está posto, isso está posto há muito tempo. Não há necessidade, com relação à aprendizagem das crianças na educação infantil, de que a gente
transforme as coisas em tarefas para as crianças cobrirem, pintarem, dizerem qual é a cor. Não há necessidade disso, a gente sabe disso, e isso liberta a gente nesse momento. Se a gente propõe que as crianças falem sobre, conversem, e isso tem sido, Larissa trouxe essa questão também, assim, do como tem sido bárbaro, as crianças falam do coronavírus, as crianças falam entre si, e se a gente escuta isso, a gente pode fazer disso aprendizagens que são importantes nesse momento. A gente está aprendendo a viver e a dizer para as crianças como se vive numa pandemia, né? Ao lado disso, a situação dos pais. De fato, Larissa, o que a gente tem visto, pelo menos do que chega no espaço escolar, né, e também na clínica, é muito mais desse lugar de impossibilidade e angústia do que de se autorizar a. A gente não pode pedir para os pais que sejam professores, porque eles vão sair do lugar de pais. E isso é interessante porque mesmo as professoras da escola, quando a gente diz, olha, a gente pode, ela diz, eu não vou fazer isso, Daya. A gente diz, não faça mesmo, né? Vá brincar. Mas o que a gente tem feito com isso é chegar perto, é chegar junto mesmo. Então, eu me comunico direto com os pais, dizendo, perguntando, escutando, dizendo, sim, você está certo. Diante do que a gente está vivendo, mas o que a gente pode fazer com isso? Esse tripé que você coloca, né, de que criança, família e escola caminhando juntas, todo mundo junto, e pensando em alternativas e possibilidades de construção. A escola está se reinventando e, de fato, a gente não sabe dos desdobramentos disso, né? A gente sabe que, provavelmente, vamos passar um bom tempo no que está se chamando de escola híbrida, que as crianças vão em dias alternados, que as crianças vão fazer ainda muitas coisas virtualmente. A gente tem crianças na escola que, por questões de saúde, não vão poder voltar este ano, né? E isso é uma outra angústia dos pais. Eu conversei essa semana com a mãe de uma criança que ela me dizia, não tem sentido, ele muito pequeno, entrou na escola esse ano, ela dizia, não tem sentido ele voltar, porque ele não pode se expor. E eu dizia, você tem razão, mas não tem sentido ele ficar sem escola. Vamos fazer isso virtualmente. Ah, mas ele não gosta dos colegas. Ele não quer os colegas, ele quer a professora, que é o elo dele com relação à escola. Então, ela vai e conversa com ele. E a gente pede para a mãe, observe e veja o que ele faz. Ele traz tudo, tudo. O carrinho, o desenho, a bola, para mostrar para ela e para dizer para ela, ó. Ele vai para a tela do computador. Quando a mãe está lá, ele acha que a professora pode estar lá no computador, ele faz. Ela está aí? E chama o nome dela. Convoca ela para estar com ele. E a gente disse para ela, ele quer essa escola, que é representada por essa professora com quem ele estabeleceu essa relação de amor. Sim. E isso é importante para ele nesse momento. Não vamos perder isso de vista. Uma outra coisa que a gente tem dito aos pais, porque, sim, de fato, é muito complicado pedir aos pais que banquem uma mensalidade nessa situação. Quem sabe de escola, quem está em escola sabe disso. O trabalho está triplicado, porque é transformar tudo isso para estar aqui na tela. A gente tem discutido com os pais, né, não só as negociações e etc., mas, assim, essa escola que você quer para seu filho, você acredita no projeto dessa escola? Se sim, pense no valor que você possa ajudar que essa escola permaneça. A nossa ideia nesse momento é de que a gente não deixe a educação infantil acabar. Até porque a gente sabe que tem uma determinada população, né, assim, por tudo isso, dizendo de que não dá para ter educação infantil. E isso, psiquicamente, seria um desastre para as crianças e também para os pais e para as mães. Assim, a gente tem visto os pais falando disso. Eu não consigo conversar com nenhum pai que me diga, não, na minha casa a rotina está tranquila e nós estamos tranquilos. Não, eu ainda não consegui encontrar nenhum. Todos me falam de um lugar de angústia. Todos me dizem, eu me sinto culpado porque vocês mandam propostas que são muito bacanas, mas eu não consigo realizar, porque eu estou tomado por outras coisas, porque eu não consigo parar para estar com meu filho. Isso que você traz, né, Larissa, de que assim, como seria bom aproveitar esse momento, né, para crescer.
e do tanto que isso está difícil para os pais, e do tanto que o papel da escola, e aí respondendo também um pouquinho a Dani, o papel da escola nesse momento é poder fazer esse alinhavo mesmo, né? Sim. Não autorizar os pais a serem professores, não fazer prova. Olha, se eu tivesse que fazer prova agora, eu ia pescar, viu, Daniele? Eu ia pescar total. Eu ia me contrapor a isso pescando, eu só ia tirar 10, né? Não é isso, mas é dizer para os pais que a aprendizagem que precisa acontecer com as crianças é muito mais do que ler e escrever. Ler e escrever vem. Ler e escrever sobre como é viver numa pandemia. Ler, escrever, desenhar, pintar, brincar, a dificuldade que é estar em casa desse jeito. A gente fez um projeto para os meninos, que se chama, os meninos pequenos, que se chama Em Casa, Faz o Quê? E a gente tem feito milhões de experiências com eles nisso. E aí os pais podem vir. Então a gente faz massinha de modelar, a gente faz vitamina de frutas, a gente conta história, a gente brinca de esconde-esconde, faz coisas. Presentifica esse corpo de uma outra forma e chama os pais para estarem corporalmente com os filhos, já que a gente não pode, né? Assim, nesse sentido. E aí, é nessas situações em que eu consigo ver os pais sorrindo. Eu fico pensando que você tá, em vez de a gente pensar na escola online, que traz muito essa vertente do conteúdo, da prova, da atividade, do horário, a escola em casa. O que seria propor escola em casa, né? Enfim, deixa essa questão. Sim. Né? O que se faz em casa que é bom para o desenvolvimento? O que se faz em casa, o que os pais fazem em casa que transmitem algo que é essencial, que organiza o psiquismo e que preserva a saúde mental. Para mim, tem sentido a escola de educação infantil nesse momento se ela estiver alinhada com essas coisas. Todo o resto é o desespero de tentar corresponder a um currículo e uma adequação de atividades para ter uma funcionalidade, para preservar uma existência através do equívoco. É um equívoco. E para a educação infantil, mais equívoca ainda, né? Não, eu estou falando especificamente da educação infantil, né? Isso. Porque aí a fundamental seria uma outra questão, que já tem mais autonomia, já tem condição de fazer mais atividades. Ontem eu estava conversando com uma criança que estava muito chateada que a escola está muito fraca, que as atividades estão muito boas e que ele está demandando atividade. Claro que é um discurso materno, é a mãe que está dizendo isso, porque quando eu pergunto para perguntar assim, e faria como? E como seria isso assim, na televisão? Você está aí deitado no travesseiro, como você ficaria, né? Vendo mais atividade, tendo mais você está pedindo mais. Aí ele vai se direita todo, fica lá, não aguenta 2 minutos, já cai de novo, né? Eu disse, pois é, tá todo mundo sem saber mesmo. Como é que vai ficar numa tela, fazendo um monte de TV, tendo um monte de aula, e você não conversa com seu colega, e você não escuta a sua professora direito, enfim. Ele aí, a conversa está muito boa, eu gostei muito dos seus comentários, mas acho que tá bom. Tchau, tia Dani. 10 anos ele. Então, assim, ele saiu de fininho, entendeu? Ele não quer pensar sobre o problema que tem. Mas, assim, o nosso espaço agora é pensar. E aí eu queria que Larissa aí pudesse situar, e tem algumas perguntas aí, inclusive, trazendo a questão, estou vendo aqui no CEA, da questão da população favorecida e quanto ela está desamparada, muito mais do que tudo isso que a gente está falando, né? Sim. Então, obrigada aí pelas interlocuções de Daniele e de Daia, né? Isso fomenta o debate. Eu gosto também dessa perspectiva de um café, né, dialógico, que a gente possa falar livremente nesse momento que a gente está se reinventando, né? Que a gente não tem, assim, soluções prontas e acabadas. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer para meus alunos é que educar é transmitir aquilo que a gente não tem. É transmitir a nossa castração, a nossa falta. E mais do que nunca agora, né? A gente está na ordem da castração, a gente está vivendo a castração, o princípio da castração, na nossa libra de carne, como diz Lacan, né? A angústia como o afeto que não engana e que se revela no corpo na sua libra de carne. Quer dizer, não tem como velar a face. A angústia
é o sintoma social do momento. Então, quando você coloca, né, essa coisa de preservar a educação infantil nesse momento, né, com a sobrevivência desses espaços, eu achei assim muito interessante, porque assim, refletindo um pouco, né, o que Daniele falou, que lugar para essa escola, como é que a gente faz esse arranjo, né, como a gente modula isso? Eu fico pensando, Daia, de que nessa condição, né, dos pais acometidos pela angústia, né, essa angústia que está aí, que não tem como ser diferente, somos humanos, né, estamos atravessados existencialmente falando, aí eu sou muito sartriana, né, o existencialismo é o humanismo, né, nós somos nesse momento, né, uma dor que reverbera no mundo, né, e como que a gente modula, enquanto humanos, a nossa condição de pais, de professores, né, de escola, para a criança que está se constituindo, que depende de nós, que depende desses outros que vão constituir o processo dela, né? Esses próximos asseguradores aí, né? Do processo do desenvolvimento dela. Então, eu fico pensando que a escola, como Daia trouxe aí alguns exemplos, ela pode se reinventar como esse lugar, né, de suporte, como se ela fosse assim, claro, na educação infantil a gente não pode preconizar uma criança ficar, nem acho que as escolas não estão fazendo isso, é um tempo muito reduzido que a criança entra ali de conexão, mas eu achei fantástico o que você colocou aí da sua posição como coordenadora, de assim, estar ali atenta, né, como se fosse essa atenção flutuante, como a gente fala, e ali pensando o momento oportuno de fazer uma pontuação a partir do que você escutou, do discurso singular daquela criança. Eu acho que isso é um suporte que a gente pode dar às famílias, né? De a escola estar se ofertando como esse espaço intersticial, como eu digo, nesse entre dois aí, né? De que... Oi, Ivana! Você lavou meu lenço, botou aonde? Entrou alguém com áudio aberto aí. Miriam, seu áudio está aberto. Fechou. Então, gente, esse lugar, né, intersticial dessa escola que se reinventa nesse momento, eu acho que, lógico, a gente não pode demandar de todos os professores, de toda a equipe educativa, que elas estejam necessariamente hiperpotentes, que estejam hiperperformáticos e estejam ali, né, querendo, vamos dizer, tamponar a falta, tamponar a angústia social, tamponar a castração e dizer, não, vamos aqui nos colocar na posição de superegos, né, tônicos aqui e vamos mascarar o que está acontecendo. Por isso que eu acho que o educar vivo é o educar que preconiza a dimensão de que a gente transmite o que a gente não tem, né? E essa dimensão, né, de a gente deixar a palavra, fazer a palavra circular para as crianças têm muito a dizer. Elas têm verdadeiras teorias. O que eu tenho escutado de desenhos, de jogos ficcionais em termos do coronavírus, entendeu? Produzidos, felizmente que nós temos o recurso da sublimação, as crianças que vão bem. Isso a gente está falando das crianças que vão bem, né? Não estamos nem falando aí das psicopatologias infanto-juvenis. Que ela tem essa possibilidade de se recriar nesse espaço imaginário ficcional, né? A gente se servir disso, né? A gente escutar essas crianças e, a partir dessas narrativas, a gente ir construindo possibilidades de articulações com temas que estavam ali previstos de serem trabalhados. É também uma modalidade interessante. A questão dos contos, né? Eu tenho ouvido muito, fiquei muito feliz assim, de ver nessa quarentena, nos profissionais da educação infantil, essa coisa do resgate dos contos, de pegar os livrinhos, né? Os contos Grimm, né? As nossas lendas brasileiras, as fábulas, a literatura de cordel, que é muito rica,
que fala muito do transgeracional da nossa cultura, né? E que agora estão sendo resgatados. O exemplo que você trouxe da Neo Gibá, né? A gente tem também um grupinho aí, o Griot, né? Que a gente vai estar convidando para o Bessart no próximo encontro, para uma interlocução sobre contos de fadas e narrativas, né? Essa questão dos contos afros e como, através dos contos, as crianças vão se representando, né, nas suas subjetividades mais singulares, né? Porque a gente sabe que a linguagem do conto, ela traz um pouco, ela tenta trazer as verdades universais. E essa mediação do conto é fantástica. Eu acho que é uma saída muito interessante nesse momento, né? A gente resgatar nessa contação. Se os pais não sabem contar, os professores podem pegar um momento ali. Olha, hoje eu escolhi esse conto, né? Joãozinho e Mariazinha, né? O Saci Pererê, né? Ou pedir para as crianças, que conto vocês querem que a gente conte hoje? Né? Contar um conto e aí pedir para cada criança se posicionar naquela passagem do conto que ela mais gostou e o que é que aquele conto diz para ela, né? Uma outra brincadeira que eu acho bacana aqui nessa dimensão do que a gente tem, né? Porque a gente está lidando com o que a gente tem, é o brincar de cara de quê, né? Cara de quê? Vamos fazer cara de lápis, vamos fazer cara de livro, né? Então, essa coisa também que descontrai muito, assim, pensando na dimensão clínica, né? É lógico, a gente tem conseguido sustentar uma clínica online, entre parênteses, né? Nesse intervalo da pandemia, porque, claro, é uma atenção pormenorizada, é um por um, né? Que está sendo veiculado ali, e a gente sabe o quanto é exaustivo, né? Nós terminamos o dia exaustos, porque a atenção é muito maior aos detalhes, às percepções do som, do corpo ali, a gente tenta captar tudo ali, né, para poder fazer essa interlocução, mas no âmbito de um grupo, né, que está ali sendo acompanhado por educadores, então é muito mais difícil. Então, eu achei esse seu posicionamento, Daia, de você fazer essas intervenções pontuais e esse momento individualizado, né, para se escutar cada criança na singularidade do coletivo, eu acho fundamental, né, nesse momento, até para se colocar no lugar de uma terceira função que vai, assim, tirar um pouco esse peso dos pais que estão nesse momento, né? Até porque as crianças são as primeiras a reivindicarem o lugar da escola. As crianças que já estão escolarizadas, elas transferem, gente, na educação infantil, isso aí já está em Piaget, é um professor para o grupinho, é o segundo outro primordial da criança, ele vê o professor como um grande ideal do eu ali, né? Quantas vezes a gente vê a criança dizer assim, não, mamãe, tá errado, meu professor disse que era assim. Então, como que agora a gente vai querer se autorizar o lugar de substituir esse professor? De hipótese nenhuma, né? A família está ali, é importante esse amparo, esse acolhimento, esse continente. Sem as famílias, a gente não estaria fazendo nada agora, né? Isso aí precisa ser dito, a gente tem que dar o valor da família nesse momento, clinicamente, no campo da educação. A família entra como esse substrato, mas a gente precisa também, né, entrar aí a educação infantil nesse momento como esse lugar terceiro que ampare, que divida com a família esse tempo de angústia, o de não saber fazer com a educação nesse momento, porque de fato eles não são professores, né? Quer dizer, as mães aí dizem, eu tenho que exercitar a polivalência feminina, ou seja, cuidar da casa, ser profissional, ser mulher, né? E ser professora agora, né? Não dá, gente. Então a gente transmite aquilo que falta para a gente, antes de qualquer coisa, e é o princípio da educação. Uma educação que se ampara apenas no conteudismo é uma educação inócua, né? Todas as pedagogias, a gente tem aí Freire para nos dizer, né, o quanto é importante a gente usar, né, os conteúdos que fazem parte da realidade cotidiana, os restos diurnos das crianças, né,
os cacarecos que elas vão colecionando ali e como elas ressignificam, como elas reciclam esses cacarecos no seu processo de aprender, né? Isso é educar, né? É tornar autônomo, resgatando aí a frase de Françoise Dolto. Então, eu penso que, de fato, a gente, né, tem que estar usando aí da nossa criatividade, do diálogo aberto, né, de um momento simplesmente assim de silêncio, ou talvez uma prática meditativa. Agora todos nós vamos ficar aqui em grupo pensando e respirando, né? Ou seja, eu acho que é esse momento dessa espontaneidade, que ofertar esse espaço da espontaneidade que circula dialogicamente, né? Sem necessariamente se preocupar, né, com a questão, como Daniele colocou, né, do conteudismo, das avaliações. Como você disse, uma criança agora, eu vou colar, tá fácil, eu tenho que fazer uma avaliação, passar não sei quantas horas aqui, não dá, entendeu? Não dá para funcionar dessa forma. Então, a gente tem que se reinventar. As escolas, de fato, né, foram tomadas de surpresa, né? A gente não tem receita de bolo, a gente também não pode estar aqui condenando, nem fazendo uma postura de julgamento, né, do que como deveria fazer. Todos estamos nesse mesmo barco, né? A pandemia, como eu coloco, ela é democrática, ela não escolhe cor, não escolhe gênero, não escolhe cultura, não escolhe, ela é planetária, né? Então, a grande mensagem que a pandemia traz para a gente nesse contexto é, de fato, o olhar para o outro, né? Ou seja, se a gente não integrar, inclusive no processo ensino-aprendizagem hoje, a dimensão da importância do coletivo, da importância da solidariedade, o que é ser solidário ao outro. E a escola é o primeiro papel dela, né? Quando a gente entra na escola, a gente aprende a cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do que é público. O que é esse espírito cívico que a escola preconiza para uma criança. Mais do que nunca agora, a gente precisa cuidar de si para cuidar do outro. Então, essa dimensão... Lari, vamos fazer uma proposta agora, que eu acho que é bem isso que a gente quer, né? Que as outras pessoas possam falar, porque a gente está já com muito pouco tempo, só temos 7 minutos. Quero ouvir o público. É claro que a gente vai ter que estender um pouquinho, mas não podemos estender tanto. Então, eu proponho que as pessoas que estão inscritas por ordem, Maíra vai falar, vai chamar uma por uma, elas vão expressar, seja um comentário, seja uma pergunta, sabendo que não pode ser uma coisa tão longa nesse momento, porque a gente está no final. Eu queria que todas essas pessoas que estivessem inscritas tivessem a possibilidade de se posicionar, ou com comentário ou com questão, e você vai concluir considerando a fala de todos. Senão a gente vai correr o risco de não dar a chance às que já se inscreveram e vamos nos perder no tempo, tá certo? Então, Maíra vai coordenar a sequência, cada um que está na fila vai poder falar. Pronto. Tem algumas pessoas aqui inscritas e tem uma outra questão no chat. Aí, à medida que eu for passando, eu leio também para você, Larissa, as questões. Mas a primeira que se inscreveu foi a Patrícia Pina. Sim. E depois Milena Bastos. Mas Patrícia está aí? Acho que Patrícia não está mais. Então, enquanto Patrícia se organiza, Milena Bastos. Oi, estão me escutando? Sim. Oi. Bom dia, Larissa, um prazer ouvi-la. Eu sou Milena, eu sou terapeuta ocupacional, eu sou aqui de Fortaleza, e eu trabalho tanto na saúde como trabalho na educação inclusiva. Há 5 anos eu trabalho no município aqui em Fortaleza, atendendo crianças provenientes das creches, né? Então, são crianças que apresentam algumas questões de possíveis riscos no seu desenvolvimento. Então, esse tema para mim é bastante importante, porque todas as crianças do NAED, que é o local onde eu trabalho, são crianças vindas das escolas, né? Então, a gente está vivendo realmente um momento muito delicado, né? Assim, por conta desse momento.
E assim, cada vez que eu ficava escutando você, eu vinha com várias perguntas, mas infelizmente não dá para, né, para trazer todas, porque respeito ao tempo e as outras perguntas. Mas assim, uma coisa que eu queria assim, pontuar, a gente considerar nesse momento, né, desse aprendizado, dentro desse suporte com as crianças, essa questão da instabilidade da vida cotidiana que essas crianças estão vivendo. Eu acho que isso é um ponto importante a gente considerar, pensando nesse dia a dia dessas crianças, pelo menos as crianças da educação infantil, que estão a cada dia sendo diferentes, né? A cada dia é uma vivência diferente por conta realmente desse dia a dia que não está seguindo uma rotina organizada, né? Então, o que é que me preocupa nesse momento, né? Do ponto de vista desse viés da educação? Essa relação mesmo, que já foi colocada aqui, das crianças com o uso das telas, né? Com o uso do virtual. Eu tenho feito teleatendimentos com crianças, só que todas as crianças que eu estou atendendo são crianças de risco, né? São crianças que estão dentro dos atrasos do desenvolvimento e dentro do TEA. O que eu queria perguntar para vocês, né? Porque eu atendo um público bastante diferenciado. Eu atendo um público onde o nível socioeconômico é muito precário. São pessoas que precisam de uma acolhida muito diferente. Eu vejo aqui as colegas falando vamos conversar com as mães, vamos conversar com as crianças, vamos fazer isso. Na minha população, muitas vezes nem isso é possível. São mães que moram em ambientes familiares restritos, aí já vem a questões sensoriais, são crianças organizadas, famílias adoecidas, né? Muito adoecidas. Famílias que a internet não flui, onde você quer estabelecer uma linha de cuidado, não tem como, né? Então, eu queria saber um pouquinho dessa realidade do outro viés econômico e social, porque às vezes, eu posso até estar enganada, mas às vezes, escutando um pouco hoje, eu vejo uma população que vocês estão trazendo muito, eu não vou dizer privilegiada, mas muito diferenciada de elementos psíquicos e sociais muito bons também, entre aspas, né? E eu vendo vocês falando e vendo a minha realidade dentro da educação infantil, né, de crianças que não têm muito pouco para sustentar, isso muitas vezes é impossível, que está sendo dito aqui, né? Então, eu queria ouvir se quem está com outro tipo de experiência, né? O que eu tenho colocado muito para as mães é que as mães brinquem, que as mães ensinem, porque as mães têm uma exigência dentro do meu público da criança realmente aprender. A mãe quer que a escola mande tarefa. A mãe deseja isso, porque ela acha que é importante o filho aprender mesmo, dentro desse cenário dela, de projeções, de vinculações, enfim. E o que eu tenho colocado dentro da educação infantil das crianças é que as mães brincam a aprender. Só licença, aquele cozinha. Muito feito isso no cenário da educacional, na construção de rotina, do dia a dia. A criança botar o pratinho na mesa, né? A criança abrir a geladeira, né? A criança barrar coisas da população que pânico. Para a gente se imaginar um cenário, né, muito arrumadinho, sem considerar um pouco o viés, né, de onde a gente é inserido, né? Então, a minha pergunta é... Certo. Vamos Ok. dando sequência aos outros. Peço que façam comentários mais rápidos, porque a gente já chegou no final do horário. A gente não vai poder estender muito. Mas acho que esse tema da população mais favorecida mereceria um encontro específico. E convido vocês, talvez, a estar escrevendo, Milena, por exemplo. Dani, travou? Dani está travando. Está cortando um pouquinho, Dani. Vamos ver se volta aí. Dani, vou passando para a próxima enquanto ela descongela, ela ficou frozen. É melhor passar, Mai. A próxima é Fabiane. Tá, você está frozen, Dani. Vamos ver se retorna aí.
é Fabiane, e antes de passar para Fabiane, só ler aqui, Larissa, tem um comentário de Mariluce, uma pergunta no chat, que é a seguinte: a mediação dos pais nesse processo temporário de aprender no confinamento, à distância, sem o olhar, sem a vivência do grupo, do professor, não atenua os efeitos psíquicos? Né? Então, fica mais essa questão aí para o debate. E agora tem Fabiane. Fabiane, tá aí? Pronto. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Tudo bem? Oi, Larissa, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Bom te ver. Eu também, igualmente. Pena de não estar junto esse ano, né? Enfim. Eu fiquei pensando bastante nos bebês, claro, obviamente, né? Então, agora fora da creche, né? Onde eles estão, como eles estão sendo acolhidos, né? Como essas mães estão se havendo com esses bebês, né? E o quanto o cuidador faz a maternagem na creche, né? O quanto é importante os bebês estarem nesse ambiente. Muitos, é a partir desse ambiente da creche que ocorre uma substituição mesmo, né? Porque eles vão muito cedo. Eu venho me implicando com isso, né? E tem outra coisa também. As crianças um pouco maiores, eu tenho escutado as mães dizerem assim: eu tô tão feliz porque a minha filha está se dando conta do que ela tem em casa. Eu tinha lendo essa semana a Poética do Espaço do Bachelard, né? O quanto as crianças estão revisitando os cantos da casa, né? O quanto isso é importante. E essa mãe dizia: a minha filha sabe agora como que a comida chega na mesa, porque eu lembrei da Dotô, né? As crianças estão acompanhando esse fazer da comida também, né? E o que vem para elas. E isso está sendo saudável para muitas crianças, ficar com os pais, acompanhar essa dinâmica do dia a dia da casa, enfim. E aí, quando eu li o Bachelard, eu fiquei pensando nisso tudo, né? As crianças estão revisitando muitas coisas, né? Mas o que me toca realmente são esses bebês que agora estão fora da creche, né? Principalmente essas classes mais desfavorecidas, né? Onde estão esses bebês? O que está acontecendo com eles? Sim. É um pouquinho disso, assim... E acho que é uma conversa mesmo para uma outra oportunidade, a gente poder daqui a pouco, conversar sobre isso, né? Como que essas mães estão se havendo, porque justamente não tem internet muitas vezes, enfim, para falar até com a professora e pedir uma ajuda, né? Sim. E as professoras que estão se havendo com isso: Fábio, eu não consigo, porque eu sou agora dona de casa, eu sou mãe, eu sou professora, eu não consigo, não aguento mais, né? Um pouquinho disso, assim, rapidamente. Sim, respondendo aí um pouco de Fabiane e Milena. Desculpa te cortar, é só porque tem só mais duas pessoas. Tá. Aí eu acho que... porque como as duas tiveram um pouco a questão do social, aí eu só queria fazer uma falinha para eu não perder o condutor. Eu achei muito interessante, de fato, isso engendraria uma outra discussão. Eu tentei abordar também, né, inicialmente na minha fala, que hoje as estatísticas mostram 900 milhões de crianças desescolarizadas no mundo inteiro hoje, né, no mundo com a questão da pandemia. Então, as implicações, os efeitos psicossociais que a gente vai ter disso, a gente ainda não tem a dimensão, mas vão ser muitos. Né? O que tem acontecido no âmbito das classes mais desfavorecidas, gente, é que eu penso nas redes de apoio, né, que estão sendo montadas. Por exemplo, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, universidade pública inclusiva, coordeno o BESART, e nesse grupo, nós, dentro do serviço de psicologia, né, nós temos ligas que estão sendo montadas no contexto da pandemia para acolher, né, os estudantes de psicologia, sob a supervisão dos professores, essas famílias, né, que, através do suporte telefônico, podem encontrar ali um apoio, né, no momento que não saiba conduzir, de como fazer, de poder fazer uma chamada, se não tiver internet, uma chamada normal. E todas essas ligas de apoio, esses movimentos que engendram aí uma espécie de economia solidária, que são fundamentais, aquela dimensão que eu falei para vocês na minha fala, né, do que a pandemia traz, como nutrir esse espaço do coletivo, como entender o coletivo nesse contexto, né? Por isso que eu coloquei uma ênfase assim, muito interessante nessa coisa
da imunidade, né? A gente combate individualmente um vírus na dialética do coletivo. Esse coletivo, mesmo no privado, a gente falou das escolas particulares, Daya trouxe o depoimento dela, mas esse coletivo está aí também. O que fazer com essas crianças, né? Eu acho que essas ligas, né, ligas de saúde mental, redes de apoio na saúde pública, elas têm essa economia solidária, muitas vezes até informal, as pessoas estão fazendo. Por exemplo, nesse contexto da pandemia, nós inauguramos um projeto, né, com a minha colega Iris de Sá, que faz parte também do grupo WhatsApp do NIIP, que chama-se Quem Sabe Faz a Hora, né? Então, a gente tem 4 alunos de psicologia que eu estou orientando, supervisionando na condução dos escritos, das produções, e Iris na linha de frente de recolher as rifas para organizar essa economia solidária, reunir cestas básicas e distribuir para essa população mais desfavorecida, né? E a gente tem trabalhado muito, né, com a comunidade no entorno da Universidade do Estado da Bahia, que estão na ordem da invisibilidade. É mais do que vulnerabilidade social. A invisibilidade são muitas vezes famílias que nem documentos para chegar ali, se cadastrar no banco, para receber ajuda do governo, não têm. Então, são famílias que estão na invisibilidade, né? E que estão podendo contar, né, com essas frentes, essas redes de apoio solidárias, né, para conseguir ir, né, cada um ao seu modo, né, como Fabiane disse, tem mães que estão podendo beneficiar desse momento fecundo de estar em casa, né, para estar ali um pouco mais presente com seus filhos. Foram liberadas dos seus trabalhos, estão tendo esse privilégio, porque no Brasil é um grande problema a questão da terceirização. A gente não pode se dar o luxo, as mães brasileiras não podem se dar o luxo de dizer eu vou ficar com meu filho até os 6 anos de idade em casa, né? Vou trabalhar parcialmente, vou dar... Não, a gente terceiriza desde cedo. O que eu acho, se a solução é essa, porque a gente entrou na lógica do produtivismo, a gente precisa trabalhar para garantir a sobrevivência, vamos investir na qualidade da formação dos educadores, né? Como sujeitos maternantes que estão aí acolhendo os bebês nas creches. Vamos investir, porque é muito melhor... Vamos tentar agora... Uma criança está no espaço coletivo, beneficiando de um espaço saudável de interlocução, do que ele está delegado às babás, vamos dizer, porque a gente sabe que a gente tem no Brasil, no âmbito do privado, a cultura das babás, que muitas vezes não são preparadas e vão, né, vamos dizer, quando a gente tem sorte de ter uma boa babá, mesmo que eu já vi várias questões terríveis assim de babás no trato com a criança, né? Ou seja, a babá que não é preparada, que deixa a criança horas exposta à televisão. Então, enfim, os diversos casos de figura. Eu ainda defendo que a criança não perde em nada em desde cedo beneficiar da creche, pegando aí o tema de Fabiane, como um espaço de socialização. Porque se a gente tem uma equipe preparada, uma equipe que hoje a gente sabe, a gente tem os IRDs aí, né? A gente pode formar, capacitar essas equipes a esse olhar sensível, né? Atravessado, inclusive, pela psicanálise. A gente trabalha muito assim, a educação psicanaliticamente orientada. Como que a educação, atravessada pelos conceitos da psicanálise, ela pode estar contribuindo, né, nesses espaços públicos e privados para esse processo do fazer o educar infantil. Né? Então, respondendo aí, não sei se eu consegui responder tudo que Milena e Fabiane colocaram, mas é uma tentativa aí de diálogo, né? Tranquilo. Obrigada, Larissa. Tem mais questões, Maíra? Pronto, tinha 2 aqui, mas a gente está com o tempo bastante apertado. Algumas pessoas estão colocando no chat, inclusive, que precisam sair. A gente pediu para as pessoas escreverem as questões. Escreveram, né? Escreveram. Então, deixa eu ler aqui. Pronto. Primeiro, Niclés escreveu: nessa pandemia, os pais estão aprendendo a ser pais. Alguns em tempo integral. Os espaços onde
estão nossas crianças vulneráveis são muitas vezes insalubres, pequenos. É nesses espaços que estão os bebês que frequentam as creches públicas e, para piorar a situação, a rede municipal encerrou as turmas de berçário e grupo 1, desfavorecendo ainda mais a socialização dessas crianças. E a Gabriela escreveu que tem 2 reflexões: a dificuldade da disponibilidade interna da família para brincar com as crianças e sobre manter uma rotina minimamente estruturante. Sim. Sim. Dani vai só... Mais do que nunca, as redes de apoio para essas famílias que estão nessa condição, né, de desamparo, elas são fundamentais. E eu tenho percebido que, apesar, né, de todas as circunstâncias, as contingências serem desfavoráveis, muitas redes de apoio estão sendo formadas aí nos diversos espaços, né, para amparar. A questão é saber como divulgar isso, como estabelecer essa rede aí de apoio, já que a gente agora só tem a comunicação digital, né, para veicular nossas trocas. Nós vamos ter que encerrar, né? Agradeço muitíssimo a participação de todas, especialmente a Larissa. Acho que foi um debate muito rico, né? Agradecer também a Andaiá e a todas as pessoas que estão aqui em torno dessa temática. E eu convido realmente vocês que estão pensando e vivendo a situação dessa classe mais desfavorecida. E eu acho que a gente está falando mesmo de uma classe mais privilegiada que tem acesso ao online, e temos a outra classe que nem isso tem, e que a gente possa escrever. Eu mandei aí no chat o e-mail que vocês podem mandar, ou a descrição dessa situação, o relato das suas questões, ou sugestões, ou como vocês estão fazendo, quais são as redes que vocês estão contando, como Larissa bem enfatizou, porque quem sabe esse material a gente disponibiliza e faz um outro debate para esse fim, né? Certamente é o início de uma conversa, é o início de um alinhamento de ideias, não vamos de forma alguma tentar querer esgotar isso nesse momento, é um start para novas conversas, tá? Então, muito obrigada a todos, tenham um bom dia e sigam a nossa programação, porque a gente vai ter no dia 26, Maria Cecília Pereira da Silva, psicanalista. A gente vai ter no dia 27 Marie Christine Lasnik, e aí a gente vai seguir com esses debates. A gente está tentando ver qual é a plataforma, se vai manter o Zoom, porque nos questionários alguns links estão chegando, outros não estão. A gente está também com as tecnologias, tá bom? Então, bom dia a todos e até. Moni, pode parar e eu vou encerrar, tá? Tá bom. Lembrando que as inscrições são a cada semana, tá, gente? Obrigada. Tchau. Até mais. Obrigada, Larissa. Obrigada, gente. Obrigada, Larissa, foi ótimo. Bom final de semana. Bom te ver, Daia. Tchau, Obrigada, Lara. Larissa. Excelente, Lara. Tchau, tchau. Tchau, Dulce. Tchau, Larissa. Tchau, Tina. Cadê você? Beijo, Lara. Tina, meu amor. Oi, Neinha. Tudo bem? Contente de ver vocês aí. Essa hora passa. A pró de Flavinha. Agora é rumo ao langajo. Vamos apresentar nosso trabalho Corpo, Educação Infantil em Tempos de Quarentena. Isso. De lagarta a borboleta. De lagarta a borboleta. Bem.